essa aula ela tem como pré-condição, como requisito básico, que vocês conheçam alguma coisa de teoria de relações internacionais. No caso aqui específico, é uma disciplina de teoria de relações internacionais C, então os estudantes certamente já tiveram teoria de relações internacionais em outras 2 disciplinas, é um pré-requisito para cursar essa disciplina, e aqui nesta abordagem nós vamos tentar utilizar metateorias mais adequadas para conseguir aplicar de forma mais criativa e consciente as teorias de relações internacionais que já aprendemos anteriormente. Nós aprendemos teoria de relações internacionais de uma forma tradicional, agora nós vamos tentar aplicar essas teorias a partir de uma metateoria que vai nos dizer por onde seguir caso nós queiramos produzir teoria de relações internacionais ou testar teoria de relações internacionais, independentemente de qual corrente vamos aplicar ou abordar. Então, a partir de agora, nós vamos tentar fazer a primeira análise específica vinculada ao realismo das relações internacionais, e eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso a partir de uma perspectiva lacatosiana. Então essa é a primeira ressalva. A segunda ressalva é, mesmo que você eventualmente esteja assistindo o vídeo e eventualmente acessou esse vídeo, foi compartilhado por algum amigo, algum colega que não está vinculado a essa disciplina específica, você também pode assistir esse vídeo e tentar entender uma visão ampla do que é o realismo, da teoria de relações internacionais, para depois aprofundar os seus estudos e verificar se realmente o que eu proponho aqui é válido ou não é válido a partir das suas próprias leituras. Essa é a ideia do conhecimento científico, é que a gente não tenha verdades estabelecidas. Não existe verdade científica. Isso é muito difundido hoje entre o pensamento comum e a verdade científica. Não, isso é totalmente contraditório, porque não há verdade no conhecimento científico. Há conhecimento sempre provisório. O que eu apresento aqui é uma visão provisória que pode ser testada, criticada ou aprimorada, inclusive, pelos estudantes ou por qualquer um que se proponha a fazer pesquisa séria com aprofundamento necessário, que é ler os textos, que é se aprofundar na análise biográfica de cada autor e assim por diante. Ok? A terceira ressalva é que muitas das atividades aqui, do conhecimento que vai ser proposto aqui nessa estrutura de aula, não vai ser revelado totalmente por mim, porque é parte da avaliação da disciplina de teoria de relações internacionais C. Então eu vou dar alguns caminhos para que os estudantes consigam fazer tarefas específicas que já estão vinculadas à aula esta na plataforma à distância Moodle, e aí vocês vão perceber que eu não dou todas as respostas, eu dou alguns caminhos justamente para que os estudantes consigam encontrar as respostas pelas suas próprias leituras, pelos seus próprios estudos, e aí posteriormente, obviamente, eu vou avaliar e vou mostrar o que me parece mais correto ou menos correto a partir da visão sempre contingente que nós temos do conhecimento científico neste momento, certo? Portanto, vamos iniciar. Então, esta aula ela vai lidar com a avaliação e aplicação teórica lacatosiana no realismo. Especificamente, eu vou aprofundar aqui a discussão sobre o PPC, o Programa de Pesquisa Científico Realista, e o que seria a estrutura do cinturão protetor do realismo na teoria de relações internacionais. Então me acompanhe, vou tentar ser o mais didático possível e também o mais breve possível, pelo que eu conseguiria fazer aqui, já que eu geralmente sou prolixo nas disciplinas. Vou tentar ver se consigo fechar no tempo ali, ok? Então sigam comigo, estudantes, vamos nessa. A estrutura dessa aula vai se dividir em 4 partes. Primeiro, uma revisão do que o ILACATOS nos propõe como estrutura do programa de pesquisa científico, que seria o núcleo duro, que é a base que a gente procura observar aqui. Também a estrutura adicional, acessória
do programa de pesquisa científica, que também nos interessa. Na segunda parte, temos uma segunda parte da aula que vamos lidar com o núcleo duro da teoria de relações internacionais realista. Então já vamos tentar aplicar o realismo na teoria de relações internacionais. Vamos também seguir a estrutura do PPC realista de teoria de relações internacionais, então para além do núcleo duro, que poderíamos pensar enquanto estrutura acessória também do programa de pesquisa científico realista das teorias de relações internacionais. Aí que está, nesse ponto 2 e no ponto 3, eu não vou apresentar tudo, eu vou dar algumas noções específicas que serão fundamento inicial para que os estudantes pesquisam e respondam às perguntas de aula que vão estar disponíveis lá no Moodle. Justamente são essas perguntas, que são parte desse ponto 4 aqui, questões para estudo e debate. Bora lá, sem mais delongas. Revisão, Lakatos e núcleo duro. Colocaria um pouco mais aqui também a estrutura do programa de pesquisa científico. Vamos acompanhados aqui devidamente de um mate para manter a nossa cafeína em níveis estáveis. Tá? Análise lakatosiana. Isso eu já tinha mostrado na aula anterior, atividade 1 deste momento, de atividade à distância da disciplina de teoria de relações internacionais C, que a análise lakatosiana ela pensa numa estrutura de programa de pesquisa científico explícita. Ele está necessariamente pensando que um programa de pesquisa científica ele se estrutura de modo hierárquico, minimamente hierárquico, e há reconhecimento das partes que compõem esse programa de pesquisa científico desta estrutura. É um reconhecimento mínimo. Essa estrutura é fundada pelo núcleo duro, que é composto pelas premissas, deixa eu voltar aqui, pelas premissas fundamentais. Eu estava tentando achar o nosso inicial computador. Premissas fundamentais do programa de pesquisa, que não são submetidos à refutação, está na aula passada, e o cinturão protetor de hipóteses auxiliares, que são proposições que podem ser testadas, na realidade elas são feitas para serem testadas, ajustadas e reajustadas frente a novas evidências. A partir dessa combinação, organização de hipóteses auxiliares que é constituído o programa de pesquisa científico nos seus moldes científicos, e não apenas uma filosofia, uma corrente filosófica. Aqui é que está o fundamento científico do programa de pesquisa científico do Lakatos. Nas hipóteses auxiliares que podem ser testadas, e essas hipóteses vão fazer com que o programa seja mais ou menos explicativo, mais ou menos preditivo. E além disso, essas hipóteses elas geralmente formam subcorrentes teóricas que respeitam e compartilham o núcleo duro, mas são relativamente concorrentes entre si. Algumas referem a sua corrente irmã como uma corrente complementar, outras como corrente competidora, é uma corrente rival. Aqui temos, portanto, na ideia do realismo, uma proposição específica de que estados são os principais atores do sistema internacional, e já no cinturão de hipóteses auxiliares, o realismo defensivo, ou neo-realismo defensivo, neo-realismo ofensivo, ambos compartilham aquela visão do núcleo duro, mas não concordam com hipóteses específicas que serão testadas na medida do possível, nos estudos científicos. Quais sejam especificamente o realismo defensivo ou neo-realismo defensivo, que estados procuram maximização da sua segurança no sistema internacional frente ao dilema de segurança, que eu já vou mostrar em seguida. E o realismo ofensivo, que estados procuram maximizar o poder dada a impossibilidade de garantir segurança em níveis ótimos. Então, sigamos. Isso é uma ideia só para retomar, isso aqui já foi mostrado na aula anterior, Fora isso, essa estrutura é a coisa mais importante do Lakatos. Fora isso, são regras específicas que mostram
que o programa de pesquisa científico, a ideia lactose de programa de pesquisa científico, dá caminhos para autores que querem seguir, que querem estruturar e aprimorar o programa de pesquisa científico a qual se filia. Então, heurística negativa é tudo que você não pode fazer em relação ao programa de pesquisa científico. O que você não pode fazer em relação ao programa de pesquisa científico, caso você queira manter a sua filiação a tal programa de pesquisa, é justamente não refutar o núcleo duro. Como o núcleo duro ele é feito por premissas, ou seja, que não podem ser naturalmente refutadas, então não é uma questão de refutar essencialmente, é uma questão de ter ideias, valores, premissas que não vão contradizer aquela visão de mundo, aquela ontologia que fundamenta um programa de pesquisa científica. Portanto, aqui tem uma questão muito interessante, que é a abertura da ideia de que teorias não são apenas hipóteses duras, frias, que são testadas, descartadas ou adotadas pragmaticamente. Já existe um elemento consistente de valores, de ideias, de ideologias, de ontologias que sustentam os programas de pesquisa científica em qualquer área. Então, na hora de você adotar ou não adotar uma perspectiva científica, teórica, você na realidade está também adotando uma visão ontológica, ideológica, e que é parte fundamentadora da ciência. E as opções ontológicas e ideológicas estão aí disponíveis justamente para que teóricos se aceitem ou contradigam essa posição e se filiem a um ou outro programa de pesquisa, ou eventualmente tem uma outra perspectiva de epistemológica de produção de ciência. Então, existe na perspectiva lactosiana a necessidade de respeitar o núcleo duro, o núcleo duro de um programa de pesquisa científica que é fundamentado pelas suas premissas, que são visões de mundo. A heurística positiva, por outro lado, ela é como o próprio nome diz, uma visão do to-do list, que devemos fazer para melhorar o programa. Transformar aquelas premissas básicas, aquelas visões de mundo em hipóteses que possam ser testáveis no mundo empírico. Lembrem que desde o Popper a visão de ciência hipotético-dedutiva é uma visão de que nós não podemos acumular, não temos condições de acumular conhecimento, incrementalmente, ou seja, indutivamente ad eterno. Nunca chegaremos a um conhecimento absoluto do mundo, é impossível, nós somos apenas seres humanos. Então, o que podemos fazer de melhor é pegar o holofote, uma luz, uma lanterna, e mirarmos no mundo nas questões que nos parecem mais relevantes para compreender os fenômenos naturais, os fenômenos sociais. Nesse caso específico, o núcleo duro seria justamente o holofote, para onde que a gente vai mirar, O que a gente percebe como fundamentos, mecanismos que explicam filosoficamente as questões sociais, as questões humanas, as questões políticas, etc. E aí, a heurística positiva vai dizer o que vamos testar nessa mirada. Então, o que vamos mirar é justamente o núcleo duro, ou seja, não podemos, se a gente quer ser parte daquele programa de pesquisa científica, a gente vai adotar aquele holofote e as coordenadas para onde ele está mostrando. E a heurística positiva é dentro daquela mirada o que vamos testar a partir do que observamos. Então, transformar aquele holofote, o que vemos a partir de um filtro ontológico, ideológico, em hipóteses testáveis, certo? Então, a heurística positiva é justamente uma previsão, um to-do list. Então, se eu quero entender, que se eu sei que o Estado, ou se eu adoto a perspectiva de que o Estados são os atores mais importantes do sistema internacional, a minha to-do list pode ser, por exemplo, uma heurística positiva do realismo, pode ser compreender
né, que estados são mais relevantes, né, dentro das suas relações para afetar o sistema internacional. Ou, além disso, compreender o que leva estados a cooperarem ou entrarem em conflito. Então são heurísticas positivas que vão levar em consideração justamente aquele elemento do núcleo duro. Vamos lá então, tentando desenhar isso. Os estudantes já cursaram disciplinas comigo, sabem que eu gosto de desenhar. Acho que a arte sempre é importante em todo o processo de construção do conhecimento. Além disso, dispositivos heurísticos como isso que a gente está vendo aqui, eles são formas de manifestar a linguagem que é, digamos assim, a essência primeira da matemática, a geometria fundamentalmente, né? E os dispositivos heurísticos, a matemática booleana, a teoria de conjuntos é a linguagem mais rudimentar da matemática, mas nos ajuda, assim, claramente no nosso caso de ciências exatas e humanas, a compreender o mundo. Então vamos lá. O núcleo duro, portanto, é formado, né? Aqui temos o centro, né, por várias premissas, e aí a heurística negativa é o que eu não devo fazer, né, justamente para não refutar o núcleo duro. Então, se eu digo que no núcleo duro os estados são os atores mais importantes do sistema internacional, se eu disser que os estados não são os atores mais importantes do sistema internacional, eu estaria refutando, né, esse núcleo duro. Portanto, esta é parte da heurística negativa, né? Afirmar ou sustentar que estados não são os atores mais importantes do sistema internacional. É muito mecânico, são regras muito fáceis de compreender. Nesse caso aqui, especificamente, basicamente replicar o que são as premissas e mostrar o que seria uma eventual ruptura na estrutura dessas premissas. E a heurística positiva é o que deve fazer, é muito mais criativo nesse caso. Então, a heurística positiva não é só a negação das premissas, mas é uma ideia de, bom, para onde que a gente tem que seguir então, se a gente acredita nessas premissas, se a gente confia nelas, e se a gente realmente acha que o mundo pode ser explicado a partir dessa estrutura filosófica. Aí é que vão se orientar, né, vão surgir a partir das heurísticas, sobretudo a heurística positiva, as diferentes hipóteses que vão formar o que a gente chama aí de cinturão protetor de hipóteses auxiliares. Esse cinturão protetor de hipóteses auxiliares é a lista de hipóteses que foi produzida cronologicamente por diferentes autores que começaram a transformar aquele programa de pesquisa científico de simplesmente uma composição filosófica, né, uma corrente filosófica de interpretação do mundo, em elementos minimamente científicos, fundados nas ciências sociais, que possam ser testados de alguma forma. Então, se a gente for ver efetivamente o cinturão protetor de hipóteses auxiliares, ele é formado por teorias científicas que são muito mais recentes, já que a visão de teste e reteste das ciências sociais, ela já existia, né, nas ciências, na filosofia antiga, na filosofia comparada aristotélica, por exemplo, mas ela ressurge efetivamente, né, com a modernidade, com a ideia de composição de ciência a partir de testes de evidência. Então, nessa perspectiva, é muito comum que as hipóteses auxiliares sejam fundadas por teorias mais recentes, enquanto que o núcleo duro pode ser remetido à filosofia política antiga, inclusive. Mas as hipóteses auxiliares geralmente são hipóteses que vão ser propostas, né, por teóricos, das ciências sociais mais recentes, dos últimos 2 ou 3 séculos. Então isso é parte não só da teoria de relações internacionais, mas das teorias de ciências sociais em geral, né, sociologia, ciência política, economia, etc. Então essas hipóteses é que vão se conformar, mas não acaba por aí. Um exemplo que eu acho bem importante, inclusive subexplorado, né, não foi devidamente explorado no tempo de vida do Lakatos, é como essas hipóteses auxiliares podem promover subcorrentes teóricas. E é o que eu estou propondo aqui nessa disciplina, que a gente consiga observar essas subcorrentes teóricas de uma forma
factível. Então, por exemplo, essa subcorrente teórica ali da hipótese 1, eu poderia dizer que foi talvez a primeira subcorrente teórica que fundou efetivamente um programa de pesquisa científico, e não apenas uma filosofia da ciência. Então ela transformou essas premissas em uma hipótese teórica testável, né, conformando aí a primeira hipótese do cinturão protetor de hipóteses auxiliares. Estou pensando aqui numa visão, né, hipotética de um programa de pesquisa científico, não é? Nesse caso pode coincidir com o realismo, né? Daí veremos, mas não necessariamente. Vamos lá. Aí, eventualmente, surge outras hipóteses, né? Hipótese 2, hipótese 3, que não compartilham, não precisam necessariamente compartilhar a hipótese 1, pode não estar interessado em relação à hipótese 1, pode ser contraditório, inclusive, em relação à hipótese 1, mas nunca contraditório em relação ao núcleo duro. Sempre, né, o núcleo duro está contido nessa subcorrente. Sempre deve ser assim na visão cartesiana. Pode surgir depois hipótese 4, 5, 6, que se insira, né, e que adote as outras hipóteses e avance por outros caminhos. Pode depois, de certo momento, surgir uma nova subcorrente, né, que vai ser orientada por, né, hipóteses adicionais e que considera, ou pelo menos não está adotando consistentemente as hipóteses menores aqui dos outros programas, né, mas sobretudo a primeira hipótese, e aí por diante. Essa configuração espacial aqui do programa de pesquisa científico pode variar de muitas formas. De muitas formas. Então, essa é uma proposta aqui, uma visão hipotética de um programa de pesquisa científica com diferentes subcorrentes. E eu vou mostrar a possibilidade de organização do realismo a partir da leitura de um texto, né, de dois pesquisadores chineses que... Deixa eu tentar mostrar aqui para você se eu consigo. Eu tinha separado vamos ver aqui. Isso. Esse texto aqui do Liu Feng e Zhang Liuxuan. Acho que é assim que fala. Desculpem os especialistas em mandarim aí pela gafe. E que foi publicado no Chinese Journal of International Politics em 2006. Então, um texto antigo. E que está lidando com uma perspectiva de como classificar o realismo, como organizar o realismo, e vai nos ajudar a orientar a nossa observação das subcorrentes teóricas do realismo, para tentar entender, portanto, como o realismo ele se estrutura a partir dessas subcorrentes. Ok? Só para lembrar, então, deixa eu ver se eu consigo aqui. Perfeito. Então, assim, o objetivo da aula número 1, a partir daqui, dessa revisão que fizemos da estrutura teórica lactosiana, o objetivo da aula, o objeto da aula, que nos preocupa especificamente, né, em primeiro lugar, são os fundamentos filosóficos e ontológicos, né, a visão de mundo específica daí, então, o núcleo duro do realismo, ou seja, os fundamentos da filosofia política realista que vão orientar a estrutura do realismo das relações internacionais. E o segundo objeto, que vai ser o ponto na sequência da aula, é a estrutura do PPC realista a partir justamente daquele texto do Feng e Ruxiang, para observar então como que se dá a organização das subcorrentes do realismo desde a sua fundamentação filosófica estrutural. Ok? Seguimos então para o núcleo duro da teoria realista de relações internacionais. O que importa nós observarmos aqui? Existem diversas interpretações sobre que autores fundamentam a teoria, a filosofia política realista, que influencia sobre medida, quase determinante para a estruturação da teoria realista de relações internacionais. Há várias interpretações, né? Aqui eu estou pegando alguns textos manuais
algumas leituras anteriores. Um manual bem importante já produzido em português é o texto do Nogueira e Messari, né? Deixa eu só pegar aqui a referência completa, porque eu já mencionei na última aula, mas não mencionei a referência completa, o que é uma gafe, é um problema para esses autores que se esforçaram para fazer esse livro, João Pontes Nogueira e Sam Messari. E é um livro bem importante, com um manual de revisão da teoria de relações internacionais. O nome do livro é Teoria das Relações Internacionais, Correntes e Debates. Ele é um livro bom, muito bem estruturado, lida com até questões metateóricas no início e faz uma boa revisão específica do que é o realismo, do que é o liberalismo, o idealismo. Para estudantes de graduação é um livro que ajuda bastante a revisar sobretudo as leituras, ou orientar o que devemos ler a partir dali. É claro que ele faz um parágrafo específico sobre Tucídides, um parágrafo sobre Maquiavel, sobre Hobbes, Morgenthau, um pouco mais até, mas ajuda a organizar a relação de autores, a lista de autores clássicos que fundam as premissas. Inclusive eles lidam com a ideia de premissas do realismo, não adotam essa visão cartesiana, mas lidam com este nome, premissas do realismo. Então vale a pena dar uma lida no capítulo do realismo, no capítulo do idealismo, construtivismo e outros, para revisar essa literatura que vocês já devem ter, repito, na disciplina de Teoria de Relações Internacionais, vocês já devem ter visto isso em outras disciplinas. O objetivo fundamental, é revisar, retomar e, obviamente, orientar vocês para que vão aos livros clássicos, A Guerra do Peloponeso, O Príncipe, a última década, o discurso sobre a última década de Tito Livio, o Leviatã, os 20 anos de crise. Não está escrito aqui, sobretudo, o Arcano, mas depois eu vou comentar um pouquinho sobre ele, a política entre as nações, do Morgenthau e assim por diante, o John Hess, e especificamente a ideia do realismo político contra o idealismo político, que também é o esforço fundamental que esses autores estão fazendo em toda a sua narrativa filosófica, Como que deveria se fundar uma noção de realismo político, que seria o realismo político? Na visão de Tucídides, antes de entrar no Tucídides, eu só queria ressaltar um outro ponto. Então, não necessariamente esses são os únicos autores da filosofia política realista que devem ser mencionados. Eu vou, inclusive, adicionar um aqui que é o Karl von Clausewitz, o general prussiano, que escreveu no início do século XIX sobre a estruturação das forças armadas do exército de massas, e a relação entre o uso da força, a violência e a política. E outros autores específicos do realismo também poderiam ser incluídos aqui. Então, acho que, inclusive, o próprio Waltz, no seu primeiro livro de 1959, o John Hers, também, como eu já mencionei, mas o Waltz com O Homem, o Estado e a Guerra, Esse livro também é muito mais filosófico, uma revisão filosófica, do que especificamente uma teoria de relações internacionais testável. Isso só vai ser feito em 1979 na teoria da política internacional. Portanto, voltamos aqui, a ideia de então, podemos incluir outros autores. Aqui eu estou lidando só com esses pontualmente para mostrar o que sustentariam então as premissas do núcleo duro do programa de pesquisa científica do realismo. Então, a noção do Tucídides, que escreve ali no século V a.C., em que havia um problema ainda de disputa sobre a supremacia na Península Grega, no Áttico, e como isso vai se fundamentar, sobretudo, guerras entre cidades-estados gregas, e como essa falta de uma autoridade maior, de um império realmente estruturado, produzia uma certa anarquia, embora esse termo só vai ser efetivamente desenvolvido na Idade Moderna, uma noção
do Leviatã com o Hobbes, mas produzia então um ambiente de constante competição e medo entre as cidades-estados, o que só explicava justamente os conflitos, né? E também a capacitação que cada cidade-estado produzia para configurar-se enquanto autônoma naquele sistema pequeno interestatal. Não é internacional, mas é um sistema interestatal muito importante para compreendermos então essa noção de equilíbrio de poder, a noção do medo, da ameaça existente e a estruturação de capacidades desses pequenos estados ou cidades-estados frente aos seus ameaçadores. E aí a existência clara, preponderante da guerra, né? Em que neste ambiente quem tem força consegue impor a sua vontade ou defendê-la, e quem não tem força acaba tendo que submeter à vontade dos mais fortes. Então essa noção, né, desse ex-militar, né, nos leva justamente a uma perspectiva já vinculada ao problema da violência e da guerra. Então vamos dar um pulo histórico fundamental, né, nesse resgate para um processo semelhante, né, obviamente muitas distinções, mas de alguma forma semelhante, de formação de estados nacionais, ou estados soberanos, né, nacionais vão surgir sobretudo com as revoluções burguesas do século XVIII e XIX, mas aqui estados soberanos que têm uma centralidade, um poder central, um exército às vezes contratado, às vezes profissional, mas minimamente organizado, uma estrutura burocrática e aliança, ou melhor, a diminuição do poder das autoridades internas e aumento do poder do sistema central. Nesse caso, Maquiavel está vendo a necessidade dessa constituição de um Estado soberano mais forte, que conseguisse ganhar escala e aglutinar poder nas cidades-estados italianas. O Maquiavel escreve no início do século XVI, mas já no século XV ele consegue perceber os desafios das cidades italianas constantemente invadidas, sobretudo pela França, né, que já se estruturava enquanto um Estado centralizador, enquanto as cidades-estados, Florença, Veneza, Gênova, não conseguiam se organizar em torno de uma autoridade central, muito embora houvesse uma autoridade central religiosa. E aí está também uma grande inovação do Maquiavel, que mostra que a religião não é necessariamente o fundamento da política, ela importa como instrumento de legitimidade, mas não é o fundamento da política. O poder é o fundamento da política. Não importa como a religião esteja estruturada, se ela oferece poder e autonomia, maravilha, senão ela poderia ser descartada, né? E aí, portanto, a noção do Maquiavel é analisar, segundo ele, a política como ela é e não como ela deveria ser. A ideia de que temos que ver a situação que vivemos, no caso italiano, então sempre essa noção, depois as teorias críticas vão chamar isso de uma ciência crítica, um conhecimento crítico, que vai se preocupar com os fenômenos daquele contexto, né? Ou seja, imersa no contexto histórico e tentar dar uma solução para aqueles problemas específicos naquela época. Então, essa filosofia política crítica, realista e crítica, ela justamente tenta mostrar, segundo Maquiavel, a natureza humana, né, de forma realista. Ele tem um pressuposto fundamental, que todos os seres humanos, o objetivo fundamental da política seria permanecer no poder, manter-se no poder, conquistar o poder. Então, levando em consideração que basicamente os seres humanos eles têm a mesma estrutura de prioridades, e aí manter-se no poder seria o objetivo ou obrigação de qualquer governante, qualquer príncipe. E aí ele se contradiz, ou melhor, ele se contrapõe a um certo idealismo, né, um ponto de vista de uma utopia sobre a política, uma visão muito otimista sobre política, dizendo que entre virtudes e fortuna, ou seja, elemento da virtude, das capacidades, do desenvolvimento da estratégia e da fortuna, da sorte, né, os governantes não poderiam ser submetidos apenas à fortuna. A sorte
ou a ideia de que a política vai se resolver pelos melhores meios, ou por a paz vai ser realizada, de alguma forma tudo vai dar certo, é ingenuidade. O que é fundamental na política para a garantia do poder e da estabilidade, neste caso, lembrem, da autonomia, soberania daquelas cidades-estados, está fundado na virtude ou na virtude, na ideia de que temos que entender a política, traçar estratégias de manutenção do poder. E essas estratégias de manutenção do poder são várias, mas elas têm como elemento talvez integrador a ideia de que as elites políticas, no caso, depois isso vai ser chamado de elites políticas, mas no caso o príncipe, deveria preocupar-se com a sua legitimidade, com a manutenção e garantia da legitimidade, com o seu poder em si, capacidade de garantir legitimidade. Poder é justamente a capacidade de garantir a legitimidade, e obviamente com instituições, como garantir isso a longo prazo, que está muito vinculado ao outro livro, o discurso da última década de Tito Livio. Passamos então a visão maquiavélica. Então a visão maquiavélica, só para fazer uma ressalva, a visão maquiavélica, ela não está necessariamente vinculada a uma noção de que temos que fazer maldade, temos que utilizar brutalidade na política. Não, na realidade a visão maquiavélica é uma perspectiva que está fundada na ideia de que a política é justamente isso, é uma disputa de poder, e nessa disputa de poder nós precisamos sobretudo se vincular à ideia de estratégias virtuosas de manutenção do poder. Claro, no Maquiavel existe um alto grau de conteúdo normativo, que os príncipes deveriam utilizar isso, haja vista a necessidade, ele como conselheiro florentino, a necessidade de justamente mostrar qual seria o fundamento da política e como agir naquele momento, mas também uma ideia assim, então, é normativo, mas também uma ideia explicativa de que a política é assim que funciona. Então, se a gente não fizer isso, a gente vai acabar dizimado, vamos acabar simplesmente varridos do mapa. Então, existe uma visão normativa, mas também explicativa de que assim a política funciona. É claro, levando o pressuposto de que todos os estadistas estão buscando poder e nessa eventual disputa, levando em consideração que o conflito pode ser sempre presente nas nossas vidas, a única forma de se manter vivo é a forma de manter a busca da virtude, das capacidades e a garantia de legitimidade do poder. Como eu errei anteriormente, são os discursos da primeira década de Tito Livio, que são justamente os discursos analisados por Maquiavel, que vão fundamentar uma noção muito mais institucionalista, a ideia de instituições estatais que são fundamentais para as capacidades dos governantes. Bom, no século seguinte, na década de 1640, o Thomas Hobbes vai se preocupar sobretudo com o problema da guerra civil na Inglaterra, a instabilidade estatal, e vai justamente mostrar, neste caso, de maneira alternativa ao Maquiavel, mas também complementar, ele não está tão preocupado com o conflito entre as cidades, os estados, especificamente, já consolidados, como França, e a invasão externa, mas ele está muito mais preocupado com a ordem política interna, como também a preocupação do Maquiavel é o estabelecimento de uma ordem, mas muito mais frente à ameaça externa, a necessidade de estabelecer uma soberania. No caso do Hobbes, é a soberania interna, a necessidade de estabelecer uma ordem política e criar um pacto social que garanta uma ordem política que seja comandada centralmente, que garanta a estabilidade interna, e que consiga estabelecer um tipo de contrato social em que
fujamos, né, consigamos romper com o estado de natureza. O estado de natureza é justamente esse elemento em que não há uma ordem política, em que não há um controle, uma autoridade política superior que seja capaz de impor, né, os seus desígnios frente às suas unidades internas. E nessa ordem, né, natural, assim, na natureza, né, no estado de natureza humano, nós temos uma visão pessimista do estado de natureza, né, nessa perspectiva. O estado de natureza é conflitivo, o espaço para cooperação é muito reduzido, o conflito é sempre constante, não temos como esperar necessariamente conflito. A superação do conflito se daria justamente pelo estabelecimento de um governo, né, um governo acima dessas unidades específicas, desses atores, né, sociais, com um pacto social que levaria à formação de uma ordem política. Então a ideia é a contraposição, então, entre o estado de natureza, o estado anárquico, que não há um governo superior a esses agentes políticos, e um estado hierárquico posterior, internamente, né, ao Leviatã, em que há ordem, em que há condições de progresso humano. É o que ele estava prevendo para a Inglaterra, especificamente, para a ideia de constituição de um estado minimamente ordenado, né, internamente, e aí isso possibilitou a ideia de que posteriormente, né, pelos autores do século XX, sobretudo, o sistema internacional é justamente essa ausência de ordem política que o Hobbes apresentava no Leviatã, enquanto que os estados nacionais posteriormente, né, mas já na época do Hobbes já seguiam a cartilha da ideia de fundamentar uma ordem política minimamente hierárquica. O ambiente internacional, aquele que se preocupava muito o Maquiavel, manteve-se na desordem política, ou uma ideia mínima de anarquia que faz com que os estados não consigam, não necessariamente seria desejável, né, estabelecer um governo acima de todos, né, e se preocupem cada vez mais com a política de poder. Então, quando não há uma ordem superior, quando há anarquia, o que resta, e aí chegamos a Morgenthau, a ideia de que o que resta é a política de balanço de poder, ou a balança de poder. A ideia é que justamente a falta de uma autoridade superior vai levar aos estados objetivarem a sobrevivência como fundamento principal da política. Aí já estamos lidando com estados nacionais. O Morgenthau, ele é um cientista alemão que vai para os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, fugindo dos desafios da Segunda Guerra Mundial na Europa, e aí se preocupa também com esse sistema internacional da Segunda Guerra Mundial. Em 1948 escreve A Política entre as Nações e se preocupa fundamentalmente com como foi e como será o sistema internacional, ou melhor, a ordem internacional nesse momento. E a ordem internacional, como já visto na Segunda Guerra Mundial, visto também no início da Guerra Fria, ela vai estar fundada no comportamento dos estados, porque não há uma ordem superior, e esse comportamento dos estados vai produzindo instituições quase que repetitivas. Essas instituições, entre elas está o balanço de poder. Ou seja, os estados eles vão agir, eles agem e deveriam agir na visão do Morgenthau, do próprio Morgenthau, de forma a sempre balancear, a se capacitar, a objetivar a sobrevivência e a balancear o poder de outros estados. Então, isso fundamenta-se nessa visão hobbesiana da natureza humana, da falta de uma ordem superior, da desordem política. E aí os estados, a preocupação fundamental do Morgenthau é como estabelecer uma ordem minimamente institucionalizada no sistema internacional. Ele lida com instituições, ele tem os 6 princípios do realismo político, então quem quiser aprofundar vá atrás, mas é justamente a ideia de você ter uma política de status quo, né, que seria o objetivo fundamental, né, do sistema internacional, manter um equilíbrio entre os estados. O imperialismo, segundo Morgenthau, seria justamente a tentativa de romper com o status quo, de mudar essa ordem internacional.
E aí, quanto mais capacidade equilibrada os estados teriam, né, mais condições de os estados manterem o status quo. Então isso abre caminhos interessantes. Isso obviamente vem depois de uma visão muito importante que foi produzida pelo Edward Carr, um diplomata britânico, que escreveu em 1939, já no início da Segunda Guerra Mundial, a tentativa de tentar explicar por que esses anos de crise levaram a um conflito armado, ou levariam a um conflito armado que estava se anunciando. E ele vai debater justamente as políticas adotadas por idealistas, como ele chama, né, a ideia de um idealismo utópico que colocava a culpa digamos assim, dos conflitos internacionais nos atores políticos que eram vistos como maldosos ou como regimes autoritários. Foi o caso, por exemplo, da instituição do Tratado de Versalhes, a ideia de punir atores políticos que eram vistos como os responsáveis pela Primeira Guerra Mundial e estabelecer pontos que seriam fundantes de instituições internacionais. Uma ideia de que instituições, né, e a repressão de atores nas relações internacionais levaria, ou do mal das relações internacionais, levaria a uma limpeza moral das relações internacionais e estaríamos absolutamente livres de qualquer conflito central no sistema. E na realidade ele mostra isso como havia, né, mesmo com harmonia de interesses e com instituições, interesses predominantes em instituições, o poder ainda tinha importância nas relações internacionais. Ele critica muito uma noção realista estéril, como ele chama, das relações internacionais, né, mas mostra que é impossível, né, divorciar a política de poder das noções morais, né? Toda a organização das relações internacionais está vinculada à moral e ao poder. Então é impossível achar que só com a moral você controla infortúnios nas relações internacionais, conflitos, mas sobretudo com a ideia de equilíbrio de poder, de balanço de poder, de se preocupar com os desafios de poder, como não foi feito, né, segundo as suas críticas, pelas potências dominantes no entreguerras, seria fundamental para evitar o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que foi a ascensão de uma potência revisionista do sistema internacional, que tentava justamente destruir esses interesses e essas instituições. Então não basta ter harmonia de interesses e instituições, você tem que pensar e se preocupar com as questões de poder nas relações nacionais. Isso foi adotado, obviamente, pelo Morgenthau, e aí funda-se a ideia de o núcleo duro do PPC realista. Outros autores vão ser importantes, como eu já tinha mencionado, o John Heers, o próprio que em 1950 lida com o conceito de dilema de segurança, que eu vou já mencionar, o próprio Kenneth Waltz, que vai lidar também nos anos 50 com a ideia de como a estrutura do sistema internacional seria fundamental para compreender as causas, vamos assim, não as causas objetivas, as causas permissivas dos conflitos internacionais, ou seja, a ausência de uma força maior, de um Estado que governe a todos, né, de um governo internacional. Isso produziria sempre a recorrência de conflito nas relações internacionais. Então, nesse caso, a gente poderia dizer que um dos primeiros conceitos e visões de mundo fundadores das premissas do núcleo duro da teoria realista é o conflito, a ideia de conflito permanente, né, nas relações humanas e sociais. É possível controlar o conflito? Mas o conflito vai sempre existir. E o conflito é sempre tendente a um conflito violento. A ideia de que aboliremos ad eterno o conflito violento é impraticável na teoria realista. Ou seja, há sempre a noção de que o conflito e a violência é um fundamento quase que natural das relações humanas. E, vamos dizer assim, superá-lo é algo impossível dentro da filosofia política realista. A segunda questão o que você vai ter dentro das relações políticas ordens em que você vai ter mais ou menos conflito, justamente pelo grau de governo dessas ordens. Essas ordens elas podem ser governadas a fim de
criar hierarquias políticas que acabem com os conflitos, ou elas podem ser governadas ou não governadas, né? Governadas apenas pelo comportamento recorrente dos atores, ou por instituições comportamentais, como o Morgenthau propõe, pelo balanço de poder entre os estados que estão ali. Por que o balanço de poder? Porque a ausência de um governo central capaz de fundar um governo superior a todos os demais atores do sistema, você só pode se preocupar só tem condições de garantir a sua própria sobrevivência. No caso do sistema internacional atual, quem são os atores que compõem essa anarquia? São justamente os atores que são capazes de acumular mais poder, são os atores capazes de acumular mais capacidades de sobrevivência nesse sistema. Então, é justamente esse trinômio, anarquia, Estado e sobrevivência. A anarquia produz a necessidade de sobrevivência, e os atores que acumulam cada vez mais as capacidades de sobrevivência são justamente os Estados. Portanto, aí temos um conceito que se torna muito mais importante na obra do John Rawls, a ideia do dilema de segurança. Se eu tenho uma noção de que existe um balanço de poder, um equilíbrio de poder necessário nas relações em ambientes anárquicos, em que não há governo maior que assegure a distribuição de proteção, de segurança, de garantias para diferentes atores políticos relevantes, eu só posso me preocupar, ou o último recurso de sobrevivência é justamente as minhas próprias capacidades. Para sobreviver, eu não tenho como contar com qualquer outro ator que não seja o mesmo, porque sempre vai ser arriscado demais. E isso está vinculado também com a noção do dilema de segurança, que faz com que estados no ambiente anárquico se preocupem muito com as respostas e a interação existente entre atores do sistema. Se eu estou num ambiente anárquico, eu me preocupo muito pouco com as minhas próprias ações e os meus princípios de ação. Mais do que os meus princípios, eu vou sempre me preocupar com a minha sobrevivência e com o que está fazendo o ator paralelo, o competidor nesse ambiente. Então, se eu percebo que o competidor está se capacitando nesse sistema, e isso, segundo o realismo, é algo natural, haverá sempre um medo e uma visão pessimista em relação ao outro ator do sistema. Sempre uma capacitação do outro ator do sistema vai ser lido como uma ameaça. E essa ameaça, ela vai nos levar necessariamente aos atores do sistema a recorrerem em a sua própria capacitação para fazer frente a essa ameaça inicial. Essa ideia de autoajuda, que eu vou recorrer às minhas próprias capacidades para fazer frente à ameaça inicial, leva a um círculo vicioso, a uma visão de vício interminável, que nos leva a um dilema. E esse dilema é justamente um modelo espiral que nos faz a ficar presos numa lógica de que quando eu vejo um ator se capacitando, eu vejo isso por uma visão amedrontada, eu tento me capacitar para fazer frente a esse ator, e esse ator novamente repete o meu próprio movimento, meu comportamento. Portanto, nesse elemento de autoajuda, não há outra forma que não os atores se preocuparem com o seu próprio poder no sistema. Que poder seria válido ou necessário para que eu consiga sobreviver no sistema. Há diferentes visões sobre se o poder é um meio ou um fim desses atores, e aí isso vai orientar diferentes correntes teóricas dentro do realismo, subcorrentes, digamos assim, mas sempre uma noção de que o poder é central no realismo. O poder é central para garantir a autoajuda. Será que a gente vai conseguir ter condições de constituir poder em níveis ótimos? Então, existe um elemento ali do dilema de segurança que vai produzir condições da gente observar o ambiente, fazer cálculos e garantir
frente às ameaças que estamos sofrendo, um limite ao nosso poder. Então, aqui é um poder satisfatório, é uma condição suficiente para eu garantir sobrevivência no sistema. Ou não, ou o dilema de segurança vai ser sempre muito amedrontador e vai levar os estados a buscarem poder ad eterno, ad infinito, nunca níveis ótimos de poder, mas sempre poderes de forma maximizada, e levando a uma postura ofensiva, inclusive, nas relações internacionais. Isso é um desdobramento daí do ponto de vista das hipóteses auxiliares que vai compor as subcorrentes do neorrealismo ofensivo e neorrealismo defensivo. Ofensivo e defensivo, ok. E aí o Estado é tão importante das relações internacionais. Não é que o Estado seja o único ator das relações internacionais. É óbvio que ninguém é ingênuo o suficiente ou cego, né, o suficiente para dizer que o Estado é o único ator das relações internacionais. Mas os Estados são os atores que conseguem aglutinar essa capacidade de garantir a sobrevivência num ambiente anárquico de forma muito mais eficiente do que outros atores do sistema, certo? Portanto, vamos lá. Aqui uma tarefa, justamente para os estudantes da disciplina, é como transformar essa estrutura de conceitos que eu apresentei aqui para vocês, no slide anterior, conflito, anarquia, sobrevivência, autoajuda, poder, meios, fins e Estado, que nos ajudam a compreender a estrutura do núcleo duro, transformar isso em premissas. Então isso vai ser uma das atividades que vocês vão realizar. E aqui eu vou dar um exemplo. Então, para se tornar um núcleo duro, efetivamente, né, ter uma estrutura correta de núcleo duro, nós teríamos que transformar aqueles conceitos. Eu sugiro sempre que a gente venha com conceitos, porque nós nos relacionamos com o conhecimento de forma muito mais natural com conceitos do que com premissas já estabelecidas. Comecem pelos conceitos, depois formalizem em premissas. E como faremos aqui no caso do realismo? No caso do realismo, por exemplo, conflito permanente é uma noção conceitual, né, que vai se transformar na perspectiva de que, numa premissa, premissa 1, eu coloco aqui, conflito é insuperável nas relações humanas e sociais, apenas limitadamente controlável. É controlável de forma limitada, com grau de governo, grau de hierarquia, etc. Mas ele é insuperável, sempre será potencialmente violento. No caso da anarquia, pressuposto 2, o ambiente interestatal é marcado por maior anarquia em relação ao ambiente intraestatal. Ok. E a anarquia poderia botar outro pressuposto vinculado à anarquia. A anarquia é a ausência de um governo capaz de determinar o comportamento dos atores do sistema, ou de impor a sua vontade sobre os atores. Então, poder complementar, do 3, 4, 5, 6, etc., várias hipóteses vinculadas àqueles conceitos iniciais. Então, uma das tarefas é completar essa estrutura de hipóteses para o realismo. Depois a gente vai fazer para outros programas de pesquisa. Eu já dei, então, a noção conceitual. Vocês podem revisar o que vocês já tiveram nas outras disciplinas e também o que eu apresentei aqui para estruturar essa tarefa. Vamos avançar, então, até porque já estamos aqui com 1 hora de aula, não acredito. Ok, sigamos, rapidinho. Piada. Sigamos lá, estrutura do PPC realista da teoria de relações internacionais. Então, a partir dessa noção de estrutura do núcleo duro, a gente sabe que o núcleo duro ele segue para formar, a partir dele, hipóteses auxiliares que vão constituir subcorrentes. Eu trago aqui algumas observações em relação à ideia de que há grande desacordo, isso está no texto do Liu e Ruisheng, do Feng e Ruisheng, exato, a noção de que existem vários textos que apresentam classificações diversas do realismo. Então, isso está presente lá no texto básico da disciplina, a noção do Glenn Snyder de vários realismos, do Michael Doyle de
tradições, e aí isso nos leva à noção de que existem várias formas de classificar teorias, mas o critério é fundamental nós sabermos, para nós termos de forma precedente para conseguir classificar as teorias. Então, neste momento aqui, o texto desses dois autores nos ajudam muito a observar, que critérios vamos adotar e para classificar as subcorrentes do realismo, que, do ponto de vista das hipóteses que são testadas, e justamente nos auxiliar a adotar o framework do Lakatos para observar o realismo. Então aqui, por exemplo, o Mersheimer tem uma visão de classificação do realismo, que vai estar vinculado tanto à noção da causa da ação dos estados, ou seja, uma causa vinculada à natureza humana, uma concepção interna aos próprios estados, ou causas vinculadas à estrutura do sistema. Então aí você já tem uma divisão entre realismo estrutural e realismo da natureza humana. E aí quanto poder os estados querem, também pode ser um dos elementos para caracterizar e dividir o realismo. Ele faz isso de uma forma muito mais intelectualmente interessada, para justificar a ideia do realismo ofensivo que ele adota, e a noção de que o realismo ofensivo é derivado do realismo clássico, é mais realista do que o defensivo, mas é uma forma de organizar. Outra questão importante na hora da gente classificar é a ideia de que a gente tem que classificar as teorias e não necessariamente os teóricos, porque os teóricos eles podem transitar, e as hipóteses que eles propõem em alguns textos, alguns livros, algumas produções intelectuais podem variar ao longo da sua carreira. Então não é coerente a gente dizer que o Waltz é em si um teórico do realismo estrutural ou do realismo defensivo, ponto. Não, o texto específico da teoria do Homem, Estado e a Guerra e da teoria da política internacional são textos, propõem uma teoria do realismo estrutural. Não necessariamente o Waltz lida apenas com essa perspectiva. Por exemplo, tem um texto de 67 dele que lida com política externa e a democracia, Então, estruturas domésticas, etc. O próprio Robert Gilpin é um autor bem importante que vai lidar também com essa transição entre estados e a estrutura do sistema internacional. Isso é bem importante a gente levar em consideração. O que o Feng e o Zhang trazem para a gente na hora de auxiliar na organização e classificação de teorias? Eles vão mostrar que uma forma interessante de classificar teorias é observar as variáveis independentes, ou seja, quais são as explicações que querem ser dadas, o que as teorias querem explicar, e as diferentes formas, os objetivos de explicação da teoria que está sendo analisada, e as variáveis, as independentes, que são o que as teorias utilizam como causas, e as dependentes, que é o que elas querem explicar, ou seja, independente, independe de outras causas, no caso, modelo em análise, e a dependente vai depender das causas que forem apontadas. Então, o que quer ser explicado, e o que é visto como explicação. Então, justamente, o Frank e o Zhang vão mostrar que as variáveis dependentes do realismo geralmente é o comportamento dos países na anarquia, a tendência do equilíbrio do sistema internacional, ou explica o comportamento dos estados, deixa eu ir para as dependentes, ou explicar o comportamento dos estados, ou explicar o comportamento ou a sistemática de resultado internacional da política internacional. Então, você pode ter dois tipos de realismo do ponto de vista das variáveis dependentes, que é o que se quer explicar, que é o realismo da teoria da política internacional e o realismo da teoria da política externa. Então, eles vão adotar níveis de explicação diferentes. Isso também vai estar relacionado muito ao nível de análise desses realismos, mas não determinantemente. Então, a gente vai perceber isso depois. Mas o realismo da teoria da política externa, ele está muito vinculado à noção de estados particulares, o objeto da política doméstica. Ele tem muita influência do realismo clássico, a própria
influência da ideia de instituições políticas ou de estrutura política do Estado como uma forma de explicação do comportamento estatal. Esse caso aqui, na teoria de relações internacionais, vai ficar muito mais vinculado a comportamento de política externa de um Estado específico, ou comparativamente entre um ou mais Estados. Mas aqui, a teoria da política internacional não está preocupada só com o comportamento em si, mas com o comportamento na esfera internacional, né, com as relações de conflito e cooperação que vão existir, vão produzir polarizações específicas, alianças e rivalidades, né, que é o comportamento recorrente, né, interativamente entre Estados. Não só o comportamento recortado de um Estado frente ao sistema, mas a interação entre Estados no ambiente internacional. Então aqui está muito mais preocupado com o ambiente, a política internacional, e a política externa muito mais preocupado com a agência, a ação específica. Tá? Então a gente vai ter grandes variações, né, nessas visões, que são muito mais recentes, inclusive, mas o que mais nos importa aqui, então por isso eu deixei isso primeiro, o que mais nos importa são as variáveis independentes. Eles vão dizer, esses autores, que o realismo se divide profundamente entre o que é visto como o nível de análise, né, fundamental, que explica, seja lá a política internacional ou a política externa. Então, as causas do comportamento de um Estado, política externa, ou as causas da dinâmica cooperativa conflitiva das relações internacionais, a política internacional. Onde se situam essas causas? Se situa na natureza humana, não necessariamente nos indivíduos, nos líderes políticos, não é necessariamente isso. Não é uma teoria da liderança política, mas na filosofia política da natureza humana, na ideia do individualismo filosófico, que vai levar à generalização de que os atores políticos têm características específicas, biológicas ou psicológicas, que nos levam à superação, ou talvez superação desses dilemas, né? Ou seja, a noção de que os próprios realistas clássicos que mostram, tem esse elemento, sobretudo, vinculado, seja no Maquiavel, a virtude, a fortuna, os dilemas que estão passando, né, na interação política, né, mas sobretudo Hobbes, né, a ideia do estado de natureza, a noção de que a política é fundamentada pelo medo e a necessidade de controlar os outros, ou necessidade de garantir o poder, etc. E isso produz uma noção diferente de dilema de segurança, tanto uma dilema de segurança fundado na concepção da natureza humana, ou depois aí uma visão centrada no Estado, né, um dilema de segurança mais fundado em variáveis estatais, né, motivos do Estado, interesses, política dos Estados. Essa visão do Estado, ela está mais vinculada à noção de interesses nacionais, política doméstica, instituições domésticas, o papel de elites, o papel da coesão ou fragmentação social, como isso afeta as ações do Estado, né, sobretudo as dinâmicas de poder na política internacional, mas especificamente como isso explica, né, um tipo de ação ou outro tipo de ação por parte do Estado. E aí o realismo centrado no sistema que se fundou, que foi basicamente a origem, né, do PPC realista na teoria de relações internacionais, tudo com Kenneth Waltz, né, e com John Rawls, a ideia de que você tem uma, inclusive está escrito errado aqui, é John Rawls, tá? Não é John Rawls, tá? Então a ideia é que você tem no sistema internacional uma política internacional fundada, sobretudo, por uma estrutura internacional, então, uma noção de que devemos compensar a estrutura desses temas, né, que condiciona estados a adotarem o balanço de poder como um comportamento quase que exclusivo, né, e algumas alternativas ao balanço de poder vai ser mais ou menos o balanceamento, ou equívocos no balanceamento, ou
uma perspectiva mais ofensiva ou menos ofensiva no balanceamento, a leitura equivocada ou adequada do poder nas relações internacionais, mas não há variação muito gritante dentro do sistema internacional anárquico em relação a esse dilema de segurança. No caso aqui dos dois primeiros, existe a possibilidade de alguma variação, principalmente nesse aqui do Glasser, uma variação do dilema de segurança. Aqui muito difícil, porque está baseado na natureza humana e a natureza humana permanece a mesma, mas aqui no John Harris, sobretudo, a dificuldade, né, de o dilema de segurança ser controlado, a não ser quando você diminui aí sim a percepção sobre a anarquia ou o impacto da anarquia no comportamento dos indivíduos, nesse caso o Estado. Tá? Já falamos sobre política externa, qualquer coisa vocês dão um pause aí no slide e tentem ler o que está escrito e aprofundar. Isso aqui é a base da leitura obrigatória da aula de hoje. Aqui uma tabela que os próprios autores apresentam, né? Então eles colocam esses dois tipos de variáveis, né? Essas duas variáveis, a ideia de se o realismo está vinculado à teoria da política internacional ou externa e os níveis de análise, né, do realismo como as variáveis independentes explicativos, né? Os níveis explicativos onde as variáveis explicativas vão se situar. E aí eles fazem um gráfico que eu acho muito interessante, que é a divisão do realismo entre teorias de política externa e teorias de política internacional, né? Mais amplo, né, do ponto de vista explicativo, ou mais individualista, mais sistêmico ou mais individual. E aqui também uma noção daí não do que quer explicar, mas sim o que explica, né, esse resultado do comportamento estatal, as relações de cooperação e conflito, ou elementos da unidade ou elementos do sistema internacional, melhor, da estrutura, nesse caso, sobretudo do sistema internacional. E aí, se a gente fosse colocar especificamente a distribuição dos realismos, a gente teria, né, se a gente for ver aqui, o realismo da natureza humana, ele está muito vinculado mais do que a noção de unidade dos estados, ele não está muito preocupado com as unidades, mas sim com o fundamento filosófico que gera o comportamento de qualquer unidade, seja ela qual for, os humanos ou as instituições formadas por eles. Então, o Human Nature Realism, ele está quase no zero aqui, né, em termos da unidade de análise. E ele vai tentar explicar basicamente tudo isso aqui, né? A teoria da política internacional e a teoria de política externa. Se a gente for ver, depois do realismo da natureza humana, que se sustentou mesmo o programa de pesquisa científico, foi esse tempo 2 aqui, né? No tempo 1, a gente tem a filosofia política realista, que vai fundar, a partir do John Harris e também do Kenneth Waltz, a ideia de dilema de segurança e a noção de que é necessário compreender aí então a estrutura do sistema internacional para avaliar o comportamento dos estados na política internacional, né? Os resultados de guerra ou paz na política internacional. A partir do Waltz, subcorrentes vão surgir, né, do realismo estrutural, do realismo ofensivo e realismo defensivo. O realismo ofensivo fundado sobretudo numa perspectiva que vai levar em consideração aspectos também influenciados pelo Human Nature Realism, de uma interpretação do dilema de segurança muito voltada para a ideia do medo, da incapacidade de se achar mecanismos ótimos de garantia de segurança dos estados, e uma noção do realismo defensivo, sustentada sobretudo pelo Stephen Walt, e depois eles inclusive trabalham juntos, né, em muitas obras, o próprio John Mearsheimer e o Stephen Walt. John Mearsheimer que sustenta a noção do realismo ofensivo e Stephen Walt do defensivo, além de Jack Snyder, entre outros, do defensivo, uma noção de que você tem elementos que vão fazer com que os estados tentem assegurar, tentem ser muito precavidos em relação à política de poder. Eles só vão realmente maximizar ou aumentar o seu poder frente a eventuais rivais, né, que têm poder assimétrico em relação a esse ator original, quando eles observarem ameaças. E essas ameaças, elas são justamente derivadas da assimetria de poder, mas elas não viajam
de maneira assim, simétrica por todo o sistema, há elementos geográficos, há elementos estruturais internos dos estados, há elementos ideológicos, mas principalmente um elemento de percepção, né, dos atores políticos em relação se aquele desequilíbrio de poder vai ser realmente ameaçador ou não para um ou outro estado. Então o realismo defensivo ele vai mostrar que há muito menos, né, situações e incentivos no sistema de balanceamento, né, ou de maximização de poder do que poderia se prever numa noção mais ofensiva do realismo estrutural. E aí, posteriormente, no tempo 3, surge também o realismo neoclássico, que vai tentar entender, portanto, por que estados, muitas vezes, ou não maximizam o poder como previsto pelos ofensivos, ou não maximizam a segurança como previsto pelos defensivos. Embora existam incentivos, estímulos estruturais, por que esses estímulos estruturais não se refletem num tempo menor, né? Eles não estão analisando uma perspectiva tão macro-histórica, estrutural do sistema, mas em momentos decisórios específicos. Por que em momentos decisórios específicos ou os incentivos sistêmicos, os incentivos estruturais do sistema internacional não vão resultar naquilo que é previsto pelo realismo estrutural, que é ofensivo, maximização de poder, ou defensivo, maximização de segurança? E aí, diferentes autores, os defensivos vão testar o realismo defensivo, sobretudo, e os ofensivos vão testar o realismo ofensivo. Aqui a gente poderia botar o Fareed Zakaria, hoje um ídolo, né, da CNN, um apresentador de TV, ele é muito conhecido, fama, etc. Mas ele é um autor com muita consistência, tem um livro muito importante, né, From Wealth to Power, já escrito no início dos anos 90, daí já acumula uma noção ofensiva que já estava sendo produzida pelo Mearsheimer. E o defensivo, representado aqui na sua maior parte, por autores. Alguns colocam o Schweller como parte do ofensivo. Eu colocaria o Randall Schweller na sua primeira vertente como ofensivo, na sua segunda vertente como defensivo, porque adota, a partir de 2006, sobretudo, adota também a noção de ameaças como estimuladora da ação externa dos estados e tenta ver, sobretudo, anomalias explicativas dentro do realismo. Aí eu já estou dando uma ideia de que se é ou não é progressivo esse elemento do programa de pesquisa científico, né, essa subcorrente do realismo neoclássico. É claro que nenhuma dessas subcorrentes está morta, né, todas estão vivas. Eu chamaria aqui essa corrente da natureza humana como núcleo duro, a subcorrente do realismo estrutural no primeiro momento, fundando o sistema e aí se dividindo, né, em diferentes subcorrentes, e no segundo momento, no terceiro momento melhor, o realismo neoclássico estruturando, né, uma subcorrente mais recente, a partir da década de 90 principalmente. E aí, aqui a gente vê que não há uma produção significativa do realismo. Os realistas neoclássicos, eles adotam uma visão de compreender o papel das unidades, principalmente para explicar política externa, ou seja, dinâmicas de curto prazo ou de médio prazo, e não necessariamente dinâmicas de longo prazo. Então aqui falta realmente uma visão sistêmica da teoria de política externa, e talvez também, obviamente, uma visão de unidade da teoria de política internacional. Então, faltando essas duas perspectivas aqui, que eu acho que são caminhos, justamente, que o próprio Colin Ellman fala que seria a condição de expandir a agenda. Já estou dando outra dica também para os grupos do realismo, né? Caminhos para seguir a agenda do realismo. Quem que tem feito isso? Vamos pensando, vamos procurando, pesquisando, certo? Essa aqui seria então a estrutura do realismo enquanto programa de pesquisa científico nas relações internacionais, uma ideia, uma proposta de desenho, né? Você tem o realismo, o núcleo duro, as premissas. Os estudantes teriam que listar aquelas premissas com base nos conceitos fundamentais que eu mostrei. A noção inicial do balanço de poder,
Quais hipóteses estão aqui, né? O realismo estrutural, especificamente, o neorrealismo, NR, neorrealismo. O realismo defensivo, o neorrealismo defensivo, e o neorrealismo ofensivo, que compartilham aqui, né, algumas hipóteses. Quais hipóteses compartilham, onde estão essas hipóteses, que hipóteses são essas, e o realismo neoclássico também dando com algumas hipóteses do defensivo ou do ofensivo ou do balanço de poder. Eu gostaria de saber de vocês questões para o estudo, para o debate. Antes de chegar a partir dessas questões, eu gostaria só de fazer uma ressalva que eu mostrei aqui nessa tela, de que há uma falta de produção em relação a tipos de realismo que se fundamentem no sistema para dar teorias de política externa, e tipos de realismo que se fundamentam no Estado ou na unidade para teorias de política internacional. Eu diria que aqui no meio a gente tem um tipo de realismo que é um realismo sistêmico, que eu chamaria, que tenta dar explicações sistêmicas tanto para a política externa quanto para a política internacional, e que usa também uma teoria mais adequada das unidades, dos estados, que tem uma visão mais complexa sobre o que são estados, não como este realismo estrutural aqui que acha que os estados são bolas de bilhar, que é o realismo sistêmico, uma visão que foi produzida em 1993 no livro A Lógica da Anarquia, organizado pelo Verbuzen e outros autores, que mostram claramente que variações dentro do Estado, e na própria interação entre Estados, aqui, entre Estado e sistema, afetam sim grandemente o comportamento dos Estados do sistema internacional e o comportamento do próprio sistema. Bom, voltando lá, questões para debate e estudos por parte dos estudantes. Então, essas questões vão ser fundamentais para a gente avançar na aula, avançar na compreensão dessa discussão. Essas discussões, elas vão estar vinculadas tanto às questões que vão ser colocadas no Moodle para os estudantes responderem, e as questões que vão ser observadas pelos estudantes que têm, dentro da sua tarefa na disciplina, apresentar a estrutura dessas subcorrentes aqui: neorrealismo ofensivo, neorrealismo defensivo, realismo neoclássico e balanço de poder. Então, os grupos que apresentarão, eles vão ter que apresentar no mínimo as 8 questões, e os grupos que não vão apresentar, esse especificamente, qualquer subgrupo do realismo, tem que podem se limitar às 5 questões iniciais. Se quiserem fazer as demais, ok, mas não há necessidade. No Moodle a gente vai ter o elenco dessas 5 questões para respostas, e depois nas apresentações dos seminários eu vou cobrar isso aqui dos estudantes que vão apresentar cada um desses grupos, que são as subcorrentes do programa de pesquisa realista. Então, quais são as premissas do núcleo duro? É o que eu já tinha mencionado anteriormente. Listar as premissas com base naqueles conceitos que eu apresentei. Qual é a heurística negativa? A heurística que diz o que eu não posso fazer dentro desse programa de pesquisa, ou seja, quais são as regras que existem que não devem ser seguidas, para que eu não rompa com o núcleo duro. A heurística positiva: quais são as regras positiva, que devem ser seguidas para que eu transforme o núcleo duro em algo testável, em boas hipóteses. As hipóteses auxiliares: quais são as hipóteses auxiliares que sustentam essas subcorrentes? Então, tentem observar, tentem recuperar um pouco da leitura que já fizeram nas outras disciplinas e adotar os textos, obviamente, que foram passados na aula. Em quais hipóteses auxiliares as subcorrentes convergem e divergem? Então, tentar ver o que é compartilhado do balanço de poder pelo realismo ofensivo e defensivo e pelo realismo neoclássico. Onde que estão divergências e convergências? Certo? Para os estudantes que não pegaram, que não estão designados para grupos de trabalho do realismo do grupo do PPC realista, podem se limitar a essas 5 perguntas. Para grupos que estão sim responsáveis por alguma das correntes do realismo, eles devem seguir essas questões adicionais. Quais avanços foram progressivos ou degenerativos na visão lacatosiana? Então, tentar questionar, a partir do que foi exposto na aula passada, do que é progressividade
dentro de programas de pesquisa científica, o que realmente pode ser progressivo do que foi apresentado pelo seu subgrupo do realismo. Então, se eu peguei o realismo ofensivo, das hipóteses que foram propostas pelo neorrealismo ofensivo, o que pode ser considerado progressivo ou degenerativo na visão lactosiana? Quem realizou esses avanços? Por onde tem sido, por onde tem avançado a produção atual, com uma pesquisa bibliográfica mais atualizada do neorrealismo ofensivo, por exemplo? Quem tem produzido e como esses avanços são consolidados? E mais, por fim, como seria possível trabalhar para o fortalecimento do PPC realista nos dias atuais, especificamente da sua subcorrente? Que espaços haveriam para a produção científica se eu quisesse adotar uma dessas subcorrentes do realismo, no caso dos grupos que pegaram alguma dessas subcorrentes? Aí responda especificamente em relação à subcorrente em que está alocado. Tá bom, gente? Eu peço desculpas por ter me estendido. É uma aula complexa, importante. Espero que eu tenha ajudado vocês todos e todas a compreender este ponto específico, o realismo e a estrutura do programa de pesquisa científico inicial, o cinturão protetor, o núcleo duro, especificamente. E fico à disposição para resolver algumas questões, para responder as questões, e qualquer dúvida, entre em contato nos fóruns do Moodle ou por outras plataformas, inclusive por e-mail, no caso de você estar assistindo esse vídeo e não ter cursado necessariamente uma das disciplinas para as quais esse vídeo foi feito. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima.